Louvado seja Deus, bendito é o nome de Jesus, para todos sempre. Estamos aqui com mais uma mensagem, e o tema dessa mensagem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É o tema dessa mensagem. Está no versículo 10. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Se você não quer trabalhar, também não coma. É o tema desta mensagem. Nós iremos fazer uma mensagem expositiva, comentando ponto a ponto, uma mensagem bastante interessante para quem gosta da ociosidade. A ociosidade, ela é irmã gêmea da preguiça. Quem gosta e ama a preguiça, aqui o apóstolo São Paulo, ele está advertindo os crentes de Tessalonicenses, de Tessalônica, dizendo e falando acerca da ociosidade. Pessoas que não é dada ao labor, pessoas que gostam de inventar desculpas para não trabalhar, pessoas que gostam de ficar desocupadas. Ela gosta de ficar desocupada na vida secular e gosta de ficar desocupada na igreja. Eu não quero cargo nenhum, eu não quero responsabilidade nenhuma, eu não quero nada. Então tá. Quando chegar lá em cima, espero que você não venha ficar envergonhado ou envergonhada quando estiver lá na glória, os santos irmãos recebendo as coroas. Aí a sua coroa não vai ter pedrinha nenhuma, porque você não quer trabalhar, você não quer arregaçar as mangas, você não quer fazer nada para Jesus, você só quer ficar parado, olhando por tempo. Não pode ser assim. Nós temos que trabalhar na obra do Senhor, trabalhar na casa do Senhor, trabalhar para o Senhor Jesus. A ociosidade não é de Deus, não pertence a Deus. A ociosidade, ela é irmã gêmea da preguiça. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixou bem claro: não seja ocioso, porque o ocioso, ele não quer se ocupar em nada, ele não quer fazer nada, ele não quer ter responsabilidade com nada, ele não quer se comprometer com nada, ele não quer se envolver em nada, ele quer ficar no bem bom, de boa. Tá bom. Olha, o próprio Deus, ele trabalhou tanto, tá lá em Gênesis, trabalhou tanto quando criou o mundo, quando fez o mundo, ele trabalhou tanto que criou o sétimo dia para descanso, de tanto que ele trabalhou. Ele deixou para cada um de nós um dos princípios muito importantes, que é trabalhar, ganhar o pão de cada dia,
derramar o suor. Nós precisamos entender que o crente precisa trabalhar. Trabalhar na vida secular e trabalhar na obra de Deus. Na vida secular, porque dentro de casa você tem os passarinhos lá esperando por você. Ou você vai deixar os passarinhos que estão lá dentro de casa morrer de fome, comer do pior, passar necessidade, pedir leite e não tem leite. Só que existem pessoas que dizem assim, mas eu não quero trabalhar, porque eu não sou de obedecer ninguém, eu não sou de estar recebendo ordem de ninguém, eu não aceito ser mandado por ninguém. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que ser humilde e aprender que para trabalhar temos que ter humildade, temos que baixar a cabeça, temos que aceitar as ordens, temos que aceitar a disciplina da empresa, a ordem da empresa, as regras da empresa, temos que aceitar aquilo que o patrão fala, aquilo que o patrão exige, aquilo que o patrão corrige, adverte. Nós temos que aceitar, temos que ser humilde. Se você não for humilde, você não vai trabalhar para ninguém. Você vai passar necessidade. E lá na frente, quando você estiver mais velho, você vai se arrepender de tudo que você fez na ociosidade, perdendo tempo, não conquistou nada nessa vida, não fez nada. E quando tiver velho, o que terás armazenado para a tua velhice? Mocidade ociosa, velhice vergonhosa. Nós temos que trabalhar, nós temos que derramar suor, temos que aceitar as ordens do patrão, da patroa e trabalhar muito, e derramar suor, e ganhar o pão de cada dia. Quando você chegar em casa à noite, tá lá o cuscuz em cima da mesa, a carne de charque fritinha com a verdurinha por cima, a batata doce de um lado, o inhame cozido aqui, um peixinho assado, um café quentinho, com leitinho, uma manteiguinha, um pãozinho quente, a família reunida, a esposa alegre com os olhos brilhando, casinha toda arrumada, aquele cheirinho de comfort, de roupa lavada, aquele cheirinho de pano passado no chão, casa toda limpinha, toda arrumadinha, o filho sentado à mesa, tomado banho, penteado, cheiroso, e o pai olha aquilo dali, aquela casa cheirosa, aquela esposa cheirosa, tudo arrumado, tudo ajeitado, a cozinha arrumada, a comida em cima do fogão, e tudo certinho, tudo nos trinques, tudo na bênção, e você chega do trabalho cansado, enfadado, toma um banho, janta com a sua família, tem ali o pão de cada dia, tem ali o que comer, aquela casa tem alegria, aquela casa tem um homem provedor, tem uma mulher provedora, tem aquele que trabalha, tem aquele que luta, tem aquele que repudia a ociosidade, repudia, como o apóstolo São Paulo. A vergonha, ociosidade, uma vergonha para o ser humano, principalmente para um crente que conhece a palavra de Deus e vive na ociosidade. E vive na ociosidade. Se não tem emprego de um jeito, tem de outro. É só procurar e se submeter e ser humilde. Se submeter e ser humilde.
Ah, mas eu quero um emprego que ganhe 10 mil. Ninguém começa ganhando 10 mil. As pessoas começam ganhando um salário mínimo. E depois elas vão galgando posições e chegando lá em cima. Ninguém começa como gerente. A pessoa começa como estoquista, limpando os objetos nas prateleiras. Daqui a pouco está lá no caixa, do caixa é gerente, do gerente é supervisor, do supervisor. As pessoas, elas têm que entender que quem nasceu grande foi Adão, meu irmão. Nós temos que começar pequeno para crescer. Quem nasceu grande foi Adão. Adão não foi criança, não nasceu pequeno, nunca foi pequeno, nunca teve infância, nunca foi adolescente, nunca foi jovem. Ele já nasceu grande, já nasceu adulto. Adão. Então nós não somos Adão. Temos que entender que o crescimento, seja na vida secular, seja na obra de Deus, ele vem paulatinamente, através de conquistas, através de luta, através de muito trabalho, de derramar o suor, de fazer a obra, arregaçar as mangas, cair para dentro, não ter medo de trabalhar, porque o trabalho pertence a Deus. Agora, a ociosidade é irmã gêmea da preguiça. E é disso que eu quero falar. Olha o tema da mensagem. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, disse o apóstolo São Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, o versículo de número 6 em diante. Vamos ler, fazer uma leitura expositiva de cada versículo e explicar. Segundo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: Irmãos, olha o que diz. 2 Tessalonicenses 3 e 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está dizendo: meus irmãos, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês se afastem de todo irmão que vive ociosamente, não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Irmão ocioso, ele não quer trabalhar. Ele não quer trabalhar. Eu creio o seguinte: o pastor da igreja que tem o cajado na mão, estou falando agora de igreja, o pastor da igreja que tem o cajado na mão, e ele está lá cuidando de um rebanho, ele tem que ter a sua vida integral na igreja. A vida de um pastor que tem cajado na mão, ele tem a sua vida integral na obra de Deus. Ele tem que ter ali a vida integral. Mas tem irmãos que ele não é o pastor da igreja, não é ele que está com o cajado na mão, não é ele que está dirigindo o rebanho, não é ele que está na responsabilidade de levar aquelas almas para o céu, e ele congrega lá na igreja. Você pergunta para ele: você faz o que da vida? Eu estou fazendo aqui a obra de Deus,
Sim, está fazendo a obra de Deus. E você sobrevive de quê? Da obra de Deus. Da obra de Deus? Não, meu irmão. Você tem que arrumar um trabalho. Você tem que arrumar alguma coisa para você, a não ser salvo, se a igreja convidar o irmão, a igreja grande, poderosa, rica, tem condições para isso. Amém. Glória a Deus, eu sou a favor. A igreja chama um obreiro, 2, 3, 4, 5 obreiras também, mulheres, e contrata. Aí eu vou contratar você, para você ficar aqui como copastor, né? E você vai ser assalariado pela igreja, e você vai trabalhar pela igreja, para a igreja, com a igreja, sendo remunerado. Concordo plenamente, tá bom? Concordo. Músico remunerado, concordo plenamente, não tem problema nenhum. A igreja tem condições, ela remunera o músico, o copastor, o dirigente tal, né? O porteiro, o vigia, o fulano, o zelador, não tem problema nenhum. O problema é que na maioria das vezes o cara não é remunerado pelo pastor da igreja e ele fica ali, né? Dizendo que trabalha na igreja, que faz a obra e não quer arrumar um emprego e não quer lutar lá na vida, lá fora, e não quer derramar suor, não quer na vida secular fazer nada. E usa a igreja como desculpa. E usa o cargo de missionário, missionária como desculpa. Não quer trabalhar, não é dada ao labor, não gosta de trabalhar, tem preguiça, gosta de ociosidade. É desse tipo de gente que o apóstolo São Paulo está aqui fazendo uma advertência à igreja de Tessalônica. Ele está fazendo uma advertência à ociosidade e dizendo,